Então hoje a gente vai falar sobre esse capítulo, que é um capítulo muito interessante. Porque a gente está sempre vendo no mundo de hoje, inclusive, não só antigamente como começou o próprio Espiritismo, mas no mundo de hoje, acontecerem fenômenos, o que a gente chama de fenômenos, né? E muitas outras pessoas chamam de milagres. E a gente fica pensando, mas como é que acontece? Por que que isso existe? Qual é o mecanismo por trás disso tudo? E nesse capítulo da Gênesis, então, Kardec, com a ajuda dos mentores, ele faz uma análise de vários fenômenos ou milagres que aconteceram quando Jesus estava aqui encarnado. Então o próprio capítulo é intitulado Os Milagres do Evangelho. Mas o que é realmente um milagre? Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente passa a entender que Deus faz leis que regem o universo, e porque Deus é perfeito, as leis que ele faz, que ele criou, são perfeitas. Então essas leis nunca mudam, nunca se alteram, nunca dão errado, como as leis da gente, do homem. Essas leis, elas já têm uma visão completa do que deveria ser o universo e do que deveria ser os seres que vivem nesse universo. Então elas nunca precisam de ser alteradas ou melhoradas ou nada disso. A visão de Deus com relação a tudo é uma visão perfeita. Não é como as nossas leis, que elas mudam todo ano, seja quais forem as leis. Se a gente falar de leis criminais ou leis de taxas ou qualquer tipo de lei que a gente pensar, todas elas mudam o tempo todo, todo ano. Se a gente for quem trabalha com accounting, por exemplo, com contabilidade, sabe que todo ano sai um manual inteiro de mudança de leis, acrescentando ou tirando, enfim. E é até complicado para os profissionais ficarem a par daquilo tudo, né? Mas as leis de Deus não mudam nunca. E com relação à palavra milagres, é importante a gente entender isso com relação às leis, por causa dessa palavra milagres. Porque quando a gente fala milagre, geralmente as pessoas utilizam essa palavra para coisas que elas não entendem. Elas não sabem o mecanismo que fez aquilo acontecer. Então a gente fala, é um milagre de Deus, é um milagre. Porque a gente não entende, não sabe explicar, então é uma coisa que foge aos nossos sentidos, então é um milagre. Mas quando a gente vai estudando o Espiritismo, a gente vai entendendo que milagres não existem. Que todos os acontecimentos têm uma explicação que está contida dentro das leis de Deus, das leis físicas, das leis naturais, das leis científicas. Quando a gente vivia aqui nesse planeta há centenas de anos atrás, em outras encarnações nossas, nós não entendíamos exatamente, por exemplo, como funcionava a eletricidade. A gente nem sabia que a eletricidade existia. Então várias coisas aconteciam relacionadas à eletricidade que a gente achava que era milagre. Várias coisas aconteciam relacionadas ao magnetismo que a gente achava que era milagre. Várias coisas aconteciam relacionadas à movimentação dos planetas que a gente achava que era milagre. Enfim, tudo que acontecia na natureza a gente não conhecia direito, a gente achava que era um milagre. Desde a descoberta do fogo, né? Mas quando a gente vai progredindo, vai crescendo, vai entendendo melhor sobre as leis que regem o universo, a gente vai vendo que as coisas não são realmente milagrosas, mas todas acontecem porque estão previstas nas leis de Deus. E a questão é nós continuarmos crescendo como seres morais e intelectuais, para que nós não só vamos entendendo esses milagres, esses fenômenos que acontecem, mas que nós saibamos também manipular todas essas leis para o nosso benefício, para que nós saibamos, quando nós quisermos, fazermos esses milagres acontecerem também. E quanto mais a gente progride, mais a gente consegue ter controle
entendimento e controle sobre as leis que regem o universo, mais felizes nós somos, melhor são as nossas vidas de reencarnados, as nossas vidas no plano espiritual, porque a gente vai conseguindo entender como isso tudo acontece e aplicando tudo isso para o nosso bem-estar e para o bem-estar dos indivíduos que estão à nossa volta. Então os milagres, na verdade, não existem. O Espiritismo, ele não faz milagre e não faz nada de milagroso acontecer na nossa vida. Porque a gente às vezes vem no centro espírita pensando, eu estou com problemas, não sei o que lá. No centro espírita isso vai ser resolvido. E a gente sabe que isso não acontece. O que acontece é a nossa participação na casa espírita, nos estudos, nas leituras, a nossa participação nas preces, tomando passe, meditando. Tudo isso vai trazendo, de acordo com a nossa boa vontade e o nosso trabalho dentro disso tudo, vai trazendo um acompanhamento espiritual melhor. Os espíritos vão nos intuindo, nós vamos abrindo as nossas janelas do nosso coração e da nossa mente para que essas intuições nos influenciem, essas boas influenciações passam a reger a nossa vida e a nossa vida vai melhorando, às vezes de uma maneira até que um tanto imediata, dependendo do quanto nós aplicamos todo esse manancial de energias e de ferramentas em nossas vidas. Então não existe milagre, a casa espírita não vai consertar a nossa vida. O espiritismo não vai consertar a nossa vida de uma maneira milagrosa. É necessário que nós, e como nós vamos ver nas passagens aqui, que será uma explicação breve, porque Jesus no Evangelho tem mais ou menos 50 passagens sobre milagres, os fenômenos que Jesus fez. Nesse capítulo eles examinam mais ou menos uns 15, mas a gente vai fazer uma passagem bem breve de alguns desses que são analisados lá. Mas então o que a gente vai ver que nessas passagens esses fenômenos acontecem porque os indivíduos que estão ali participando, sendo beneficiados pelos milagres, eles estão sendo ajudados porque eles já têm a condição de ser ajudados. Eles já, através da sua bondade e do seu esforço, da sua transformação, eles já têm o merecimento de serem ajudados realmente. Então, da mesma maneira que o Espiritismo não faz milagres, Deus também não faz milagres. Deus não pode e não vai nunca, e nem os mentores espirituais, contra as suas próprias leis, as leis naturais que já foram feitas. Para que nós estudemos fenômenos, milagres, os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e a percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Então é importantíssimo nós entendermos sobre fluidos, porque os fluidos regem as nossas vidas, os fluidos do universo, começados pelo fluido principal, um fluido original, e desse fluido existem centenas, quiçá milhares, quiçá milhões de outras composições diferentes que nós nem entendemos ainda direito. A gente está começando ainda como seres encarnados, como humanidade no planeta Terra, a entendermos um pouquinho sobre o que são essas variações do fluido cósmico universal, que é o fluido original. Quando a gente olha na nossa tabela química periódica, nós vamos vendo ali as nossas interpretações ainda um tanto primitivas das variações desses fluidos.
Então, quando a gente analisa uma matéria, um instrumento como, por exemplo, um pódium desse, a madeira, ou o plástico, ou a água, ou o éter, ou seja o produto que seja uma pedra, uma planta, a gente está começando a entender quais são as variações do fluido cósmico universal, que é a matéria original, que compõe aqueles instrumentos, que compõem aqueles produtos que ali existem. E esses produtos, esses elementos que a gente já conhece, que estão na nossa tabela química, biológica, são instrumentos aos quais nós temos acesso, porque são instrumentos um tanto materiais, digamos assim, grossos, pesados, físicos, né? Mas existem dezenas e centenas e milhares aí de elementos que nós não conhecemos ainda e que estão completamente o tempo todo afetando as nossas vidas. E como que eles afetam as nossas vidas? Com o nosso pensar e com o nosso agir, que é a mesma coisa que pensar, né? Agir, falar, é a mesma coisa que pensar. Tudo isso está incluído no mesmo bolo. E essa ação, esse falar, esses pensamentos são o que se manifestam e que movimentam, que dão impressão nesses fluidos. Quando eu penso mal de alguém, eu estou dando impressão em fluidos que podem ou não afetar aquele indivíduo e me afetam imediatamente. Quando eu penso bem de alguém ou de alguma coisa, a mesma coisa. Eu afeto, influencio bem um indivíduo ou a mim mesmo. E a gente então está fazendo isso constantemente, inconscientemente, manipulando esses fluidos. E já os espíritos superiores do outro lado da vida ou inferiores, muitos deles também inferiores, têm a capacidade de saber exatamente quais os fluidos que eles estão dando forma, manipulando para afetar o mundo encarnado e o mundo desencarnado também. Então toda a nossa vida é baseada em fluido. A gente fala muito em fluido magnético, né? Então existem uma diferenciação variada de fluidos magnéticos. Tem fluido que a gente utiliza no passe, tem o fluido magnético que a gente sente quando às vezes está muito frio, a gente vai abrir a porta do carro e a gente toma choque. Então são fluidos magnéticos diferentes. E a gente está sempre utilizando esses fluidos. Nos milagres que a gente vai estudar, milagres a gente fala sempre com aquelas aspasinhas do lado, porque a gente já explicou, não existem milagres. Nesses fenômenos de cura e outros milagres que a gente vai ver, outros fenômenos que a gente vai ver, esses fluidos estão sempre acontecendo e sendo manipulados também. Como a gente vai estudar milagres ou fenômenos envolvendo a pessoa, o Espírito, Jesus, é importantíssimo nós entendermos por que esses fenômenos aconteceram quando Jesus estava aqui, encarnado. Como homem, tinha organização de seres carnais. Porém, como espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais da vida espiritual do que da vida corporal, de cujas fraquezas não era passível. A elevação, a purificação do Espírito de Jesus era tal que ele demorou anos e anos e anos simplesmente preparando o seu perispírito para conseguir reencarnar aqui e respirar do mesmo ar terreno que nós respiramos, da mesma atmosfera fluídica, moral em que nós vivemos. Porque quanto mais purificado é o ser, mais difícil é dele estar em contato com seres, indivíduos que não têm a sua purificação espiritual. Se nós aqui, por exemplo, não